tradicional bebida de água antes de começar a live, né? Salve Daniel, salve Bruno. Já sei logo quando abro live aqui, Daniel e Bruno são os primeiros a chegarem, sempre. Isso é muito bom. Salve vocês, boa noite. Boa noite aos que forem chegar aqui. Vocês estão achando minha iluminação boa ou tá muito escuro? Deixa eu testar uma coisa aqui, só um momento. Deixa eu ver se melhora agora. Acho que assim melhora. Boa noite meu caro. Boa noite, Neto. Boa noite, salve Maria e viva Cristo Rei. Nada mais, nada menos do que fazer uma live como essa sobre a fé. Na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Vocês viram o Carrossel hoje falando um pouquinho sobre a necessidade a necessidade da gente falar um pouco sobre, enfim, da gente comemorar essa data, né? É importante no mundo que cada vez mais as pessoas têm buscado poder por si mesmas, independentemente na esfera política, na esfera intelectual, na esfera econômica. Todo mundo quer uma fraçãozinha de poder para si. É bom sempre lembrar que há um rei do universo e que para estar no reino dele, a única coisa que importa são as nossas ações. É o seu pecado ou a sua virtude ou a fé que você desenvolve que permite que você esteja dentro desse reinado do Cristo ou não. Conversão do coração que é necessária, beleza? Então, estamos aqui. Última live que a gente fez foi sobre as virtudes. Beijinho para Lucimar, minha esposa. Faz o menino dormir. Então, então vamos lá. Última live a gente falou sobre a questão das virtudes, coração e as virtudes. O pessoal ficou bastante interessado aí no tema. Neto, significará gravado assim, certo? Mas nunca se sabe, né? O Instagram tem sempre essas loucuras aí. Salve Gustavo, seja bem-vindo aí. Meu querido co-produtor ajudando aí nessa batalha pra gente fazer esses posts e engajar esse perfil. Mas vamos lá. Então, como eu tava falando, a última live foi sobre o coração e as virtudes. A gente estava falando um pouco a respeito dessa questão toda que o pessoal tá nessa tara aí de virtudes, etc. A gente estava mostrando que, olha, dentro do cristianismo isso vai muito mais além, entendeu? Não é só uma questão de virtude. E, olha, eu tava tão certo, mas tão certo, que hoje a Lucimar estava ouvindo a aula do Padre Paulo Ricardo e ele falou uma coisa muito interessante. Tinha um monte de virtude que o próprio Cristo não tinha, né? Por quê? Porque a perfeição dele transcendia a necessidade dessas virtudes. Então, por exemplo, o Cristo não tinha a virtude da penitência. Por quê? Porque ele não precisava. Para que penitência pelos pecados se ele não tinha pecado? Ele não precisava da virtude da continência. Por quê? Porque ele já era a própria castidade, a própria pureza. Então, várias outras virtudes assim já demonstram que, olha, há um lado muito mais profundo no cristianismo do que um mero adestramento para fazer virtudes, certo? Mas hoje a gente volta ao nosso tema sobre doutrina católica e vocês vão entender também hoje por que é que eu estou fazendo essas lives alternadas, falando sobre alguns temas mais assim que estão voltados para a nossa vida moral, para a nossa vida espiritual. Porque o trecho que a gente vai lidar hoje sobre a parte da fé católica lida totalmente com isso, tá? Fiz um anúncio ontem, ou foi ontem de ontem, não me lembro, e eu falei sobre a questão do sensus fidei e do dogma. Até provoquei hoje no grupo do Telegram com algumas pessoas e perguntei se sabe o que é. O pessoal, ninguém sabe o que é. Botei aqui na caixinha, ninguém sabe o que é. Falei, ó, se ninguém, pelo menos a maior parte das pessoas que me acompanham, que é do meio católico, não sabe o que é sensus fidei, não me admira que você tenha muita confusão, muita treta desnecessária, certo? Por conta de pessoas querendo criar regulamentações católicas. Ah, não, porque quem adota esse estilo de vida é católico ou mais católico que fulano que não. Ah, sei lá, a mulher vai trabalhar na rua e a outra fica em casa por uma necessidade, que fica em casa é mais católica do que foi na rua suprir as necessidades do seu lar, seja lá quais sejam os seus motivos pessoais. Enfim, a que tem 7 filhos é sinal de que é mais santo, ou seja, quanto mais filhos, mais santidade. Essas loucuras que o pessoal fica fazendo na internet e que, inclusive, essas doideiras motivaram a fazer essas catequeses aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro, antigamente, relembrar o ponto que a gente parou. A gente falou da outra vez
a respeito do magistério, da Bíblia, das Sagradas Escrituras e da tradição. A gente falou desse tripé que sustenta a fé católica. Então a fé católica é sustentada por esses 3 pontos. A gente mostrou que há uma relação de dependência entre esses pontos, de tal forma que não existe uma superioridade em relação de um com o outro, tá? Mas, por exemplo, o magistério está a serviço dos dois, da Sagrada Escritura e da tradição, pelo simples fato de que documentação ou informação registrada não faz nada por si mesmo. Se eu deixar o livro aqui aberto, ele não vai falar nada para mim. Eu preciso ir lá ler, sentar, interpretar, entender, escrever, memorizar. Então é preciso uma persona, um agente. O magistério, dentro daquilo que se chama de doutrina católica, ele é o agente por excelência. Ele é que consegue moldar, ele consegue transmitir aquilo que foi passado anteriormente. Tá? Então nós chegamos nesse ponto, na autoridade do magistério. E aqui é muito importante frisar esse ponto agora, porque tem muito catequista que na catequese, por medo, por respeito humano, fica falando, não, porque o dogma, sabe? É aquela coisa assim, você tinha assim, o povo estava lá todo mundo bonitinho, as pessoas falavam e acreditavam nas mesmas coisas. Aí do nada o Papa e o Bispo olharam assim e falaram, olha, talvez isso aqui deva virar um dogma. Na verdade não é assim, tá? Houveram dogmas que foram assim, foi. Um dogma muito fundamental, por exemplo, que foi surgido, um dos primeiros, foi o dogma da Theotokos, Maria, Mãe de Deus. E ele foi, de fato, um dogma, digamos assim, popular. As pessoas foram na porta do concílio, meio que esperando, já proclamando Nossa Senhora como Mãe de Deus, como Theotokos, certo? Mas não foi todos os dogmas que foram assim. Por exemplo, se você pega a Imaculada Conceição, tá? Enquanto boa parte da igreja aceitou a Imaculada Conceição, na França, os franceses, os cardeais franceses não queriam aceitar. E não teve jeito, entendeu? Acabou, é dogma, ponto final. Foi definido. E aí por que eu trago esse ponto? Porque tem um trecho aqui do Catecismo que ele fala bem interessante. Fala assim, ó, o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Ou seja, Yuri, qual é o máximo da autoridade que o magistério pode fazer no seu exercício de função? Simples, quando ele proclama um dogma. Ou seja, a autoridade do magistério, ela é plena, ela é absoluta, tá? Quando ele faz a proclamação de um dogma, certo? Então não tem esse negócio de que não, porque é tudo uma questão popular, as pessoas... Não. A igreja não é uma democracia. Você quer democracia? Vai pro caos aí fora que tá, entendeu? A loucura que tá aí fora. Entendeu? Na igreja não tem essa democracia, entendeu? Obviamente. E vocês vão entender mais ainda isso, tá? Ou seja, a proclamação de um dogma, ele obriga, ou seja, veja, você é católico, você é batizado, certo? Você está indo na missa todo domingo, tá? Você quer viver um pouco da sua fé, ou plenamente vivê-la. Cara, você é obrigado a crer nisso aí, tá? Não é que alguém tem que sentar do seu lado e fazer o que eu estou fazendo aqui, explicar, dar razões, argumentos. Isso aí não é fé, entendeu? Isso aí é intelectualismo. É você pegar ali, tipo, sei lá, você pega um livro aqui de filosofia, de história, né, de literatura, você leu, entendeu e falou, que massa, agora eu entendi o livro. Não, não é isso. Isso aí não é fé, entendeu? Tá? Fé é você falar assim, cara, eu sou católico aqui agora. O que a igreja diz? Ah, tal coisa. Então vai lá, pá, eu aceito. Ah, você vai lá, o que a igreja diz? A igreja diz que na Eucaristia é o corpo de Cristo. Pá, eu aceito. Ah, a igreja diz que tem lá Nossa Senhora é Mãe de Deus. Pá, eu aceito, tá? Claro, você pode e deve, às vezes, buscar argumentos para aprofundar a fé. Mas veja, isso é um aprofundamento, tá? O pessoal tirou de sentido a frase do Santo Agostinho. Santo Agostinho que fala, credo ut intelligam, ut credo. Ou seja, creio para compreender, compreendo para crer. O pessoal está invertendo. Compreendo para crer e creio para compreender. Não é isso, é o contrário. Primeiro você crê, depois você busca a compreensão, se for necessário, porque tem pessoas que não têm essa necessidade. E por uma razão sobrenatural, e aí eu vou explicar o que é sensus fidei, tá? Por uma razão sobrenatural, recebem de Deus a graça de absorver e de acolher a fé, tá? Mas Yuri, então você está falando o seguinte, então o dogma ele tem que ser assentido. Por qual motivo? É simples. O dogma ele é um processo higiênico, tá? Você vai no banheiro e toma banho, passa sabão, sabonete e etc. Ele se limpa, entendeu? Porque é o seguinte, você nasceu, e mesmo que você tenha sido educado numa família católica, você acabou absorvendo do mundo várias ideias, às vezes não só do mundo, mas da sua própria experiência pessoal. Vou dar um exemplo bem claro para você. Olha só, imagine que você está lá na sua vida e você deseja uma coisa muito profunda, sei lá, um desejo justo. Ah, eu desejo uma namorada, eu desejo
sei lá, que eu consiga passar em tal prova, ir bem no Enem, fazer qualquer coisa. Tá? E aí você faz um esforço danado para obter aquilo. E você não somente isso, você é um católico devoto, você reza pedindo a Deus, você faz novena em Santa Teresinha e etc. Tá? E aí do nada, aquilo que você estava esperando obter de Deus, você não recebe. Tá? Você acaba não recebendo de Deus aquilo que você estava buscando. Imediatamente, muitas vezes o que vai acontecer... Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Preste atenção nessa história agora. Então tá, você foi lá o jovem, devoto, piedoso, rezando, pedindo a Deus uma namorada, pedindo passar no Enem, pedindo qualquer coisa. Tá? Pedindo, é um desejo justo, não é nenhuma maluquice da cabeça, é uma coisa justa, uma coisa nobre, uma coisa boa. Tá? E aí o que acontece? Você pede a Deus isso, e aí acontece que Deus não concede, aquilo não aparece da forma que você esperava, ou nem aparece para você, no seu horizonte de consciência. A primeira reação que você tem é pensar, caramba, Deus é vingativo, Deus é um sádico, Deus está zoando com a minha cara, entendeu? Tá? E aí o que acontece? O dogma ele serve para isso. Ou seja, quando você estuda bem a sua fé, você tem a concepção clara de que, olha, não, Deus é justo e ele é muito mais justo do que eu sou justo. Tá? E a medida da justiça dele é justamente os seus atos na minha vida. Então, se Deus não concedeu aquilo que eu tanto desejava, é porque talvez não seja o melhor para mim. Então, o dogma, ele serve para isso. Ele limpa as ideias erradas que você colocou na sua cabeça a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito da religião, a respeito, né, sei lá, da salvação eterna, certo? São coisas, sempre são coisas que são extremamente importantes, tá? Não existe dogma para dizer, por exemplo, qual tipo de roupa você vai usar para você ir na praia, qual tipo de roupa você vai usar para ir no shopping. Que tipo de corte de cabelo a menina tem que fazer, ou o rapaz tem que fazer, se tem que ser assim, assado, né? E existem proposições que a igreja faz. Olha, a igreja acolhe e aceita com muita generosidade e com muita felicidade as famílias numerosas. Ou seja, aceita com muita felicidade que as pessoas se abram à vida e tenham 10, 12 filhos, tá? Mas isso, claro, dentro do limite do pecado, ou seja, se você não está pecando, não está ali impondo barreiras artificiais, ilegítimas, etc. Tá? É uma sugestão. Até porque nem todo mundo tem essas condições. Enfim, a questão dos pais educarem os filhos em casa e tudo mais. Enfim, tudo isso são proposições que a igreja faz. Não é um dogma. O dogma ele está relacionado com as verdades da nossa fé. São verdades primeiramente reveladas. Então você vai ter ali verdades, por exemplo, de... como é que eu posso dizer, meu Deus? Verdades próprias ali das Sagradas Escrituras, da tradição, mas você vai ter verdades que são consequências, tá? Então, por exemplo, a Imaculada Conceição é um exemplo disso. É uma consequência de uma série de dogmas que foram proclamados. Ah, Maria é mãe de Deus. Bom, Maria é mãe de Deus por quê? Porque Jesus é Deus e homem, tá? E à medida que Jesus é Deus e homem, certo? Maria, por ter parido uma pessoa, tá? Uma pessoa divina que se fez homem, ela também recebe o título de mãe de Deus, Theotokos. Ah, beleza. Se Maria é mãe de Deus, ela não poderia ter tido nenhum tipo de outra relação com quem quer que seja. Então, ela é virgem perpetuamente. Tá? E aí você vai ter vários embasamentos, etc e tal. Bom, se Maria é mãe de Deus, é impossível que o impuro saia do puro. Tá? Perdão, que o puro saia do impuro. Então, ela precisava ser preservada do pecado. Aí você já vem a Imaculada Conceição. Ora, bem, São Paulo diz que o salário do pecado é a morte, tá? Então, se o salário do pecado é a morte e Maria Imaculada, logo ela não morreu. Ela foi assunta aos céus. Então, perceba, eu fiz uma dedução. Eu parti de um princípio de que, olha, Maria é mãe de Deus. E através disso, você deduz os 4 dogmas marianos. Por que eu estou falando isso? Porque nem todo dogma vai estar ali diretamente nas Escrituras. Vai ser uma dedução, uma consequência de diversas verdades que vão sendo proclamadas. E essas verdades, elas vão servir como luzes. Não sei se você já viu uma pista de aeroporto de noite. Tá tudo mega escuro, você não vê nada. Geralmente o aeroporto fica numa região muito afastada assim, da cidade e não tem influência, por exemplo, das luzes dos prédios. E aí você consegue colocar as luzes para poder marcar o caminho pelo qual os aviões vão subir, eles vão pousar, vão fazer manobra para poder taxiar. Então, os dogmas têm essa função dessas luzinhas. Eles servem para iluminar um certo caminho. Mas veja, ele está iluminando um caminho, mas ele não é o caminho em si. Tá? Ele está indicando um caminho. E aí, por que eu estou falando isso? Tá?
Primeiro ponto, eu falei nesse começo dessa live que o dogma precisa ser abraçado. Não tem esse negócio de não, porque é popular. Não. Você é católico, batizado, está lá falando, aceita e acabou. Ah, mas eu não sei, isso é confuso na minha cabeça. Depois você procura entender. Mas primeiro você aceita. Tá? E aí você vai entender por que é que eu estou fazendo as lives de 15 em 15 dias e intercalando essas lives com temas da espiritualidade, da moral católica, etc, etc. Tá? Por quê? Porque, cara, o próprio catecismo fala o seguinte aqui, ó. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. É simples. Não tem como, é impossível você começar qualquer formação católica pela leitura, pelo estudo. O cara, ele primeiro precisa abrir o coração dele. E ele vai abrir o coração dele por meio das práticas de penitência. Tá? Por meio das práticas que o próprio catecismo vai falar lá na frente. A gente vai tratar muito depois disso aí, tá? Chamadas práticas de compulsão do coração. São práticas que vão aos poucos fazendo você identificar as mazelas que tem no seu coração, inveja, ira, luxúria, ou que seja lá o que for, e que impedem você de enxergar claramente a luz da verdade, certo? Então, primeiramente, é por isso que hoje você vê tanto problema na educação religiosa, porque todo mundo só quer enfiar uma doutrina na goela abaixo dos outros. E olha, ninguém aceita uma doutrina na goela abaixo. A pessoa aceita, certo? Por uma questão de abertura de coração, de fé. Tá? Ah, parece contraditório isso aqui, né? Porque eu falei no começo, não, você é católico, batizado, tem lá, aceita esse negócio, entendeu? Parece que é uma obrigação, né? De fato é uma obrigação, mas é aquela obrigação no sentido seguinte, olha, quando você descobre uma coisa, tá? Você descobre uma coisa que é interessante, você descobre algo que você passou batido na sua vida, e aí aquele dado se apresenta para você, você fala, caramba, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é interessantíssimo, né? Ou seja, não tem como você não abraçar aquilo. Está dentro da sua perspectiva agora, ele faz parte da sua consciência. Isso é o dogma. É dessa forma que tem que ser a relação. Tá? A relação inicial, certo? Inicial. Então, antes mesmo de você pensar nos dogmas, você tem que pensar no seguinte, eu preciso melhorar o meu coração. Eu preciso aprofundar a minha vida, a minha experiência com Deus, para que eu tenha esse coração aberto para isso. Certo? Ah, os dogmas têm a função salvífica. Tem mesmo. Mas veja só, Deus vai mesmo negligenciar o cara que está se aprofundando para receber aquilo com melhor qualidade. Ou seja, tem a parábola do semeador. O agricultor sai para semear, certo? E aí ele vai semear no seu coração. Seu coração é um dos piores terrenos, sei lá. Você tem 4 terrenos, 3 são ruins, só um frutifica. Então, se você está nesses 3 tipos de terrenos que estão lá na parábola do semeador, que eu não vou ler aqui, é dever seu de casa saber sobre essa parábola, vá procurar, leia. Você precisa melhorar o terreno. Você precisa melhorar esse terreno. E você melhora como? Pelas práticas de piedade. As práticas de oração, de jejum, de esmola, conhecer a vida dos santos. É por isso que quando a gente fala lá, eu falava na História Católica isso, o pessoal não entendia, achava que não, tem que ser o catecismo, dar um catecismo de São Pio X, suma teológica e não sei o que lá. Cara, não vai rolar, entendeu? A pessoa das duas, ou ela vai absorver isso mecanicamente, como um papagaio, e só vai saber repetir aquilo, e ela vai ser um idiota, me desculpe, tá? Ou ela não vai aprender nada, e passar um tempinho que ela encher o saco dela, ela vai se revoltar contra isso. Isso acontece muito, entendeu? Muito, muito mesmo, tá? E aí vem uma coisa chamada sensus fidei, que é o que eu falei no story aqui, certo? Que é uma espécie de senso sobrenatural da fé. Que é para isso, quando você tem essa relação, que você conhece os dogmas, que você entende eles, e que mais, você tem um coração aberto para eles, e acolhe-os, você vai criando uma coisa chamada sensus fidei. O que é o sensus fidei? Tá? É uma espécie de capacidade de avaliação do mundo, da realidade, certo? Para, através disso, conseguir aprofundar e aprimorar a fé, a própria fé. Então, por exemplo, o cara que tem um sensus fidei bem apurado, ele não fica com medo de, sei lá, eu vou ler Dostoiévski. Caramba, velho, pode ser que tenha ideias incorretas aqui e que vão acabar com a minha fé. Ele não sabe, ele não tem medo disso, sabe por quê? Porque ele tem um senso da fé aprofundado. Ele sabe muito bem de onde parte tal coisa e qual a influência que cada uma tem dentro da hierarquia da doutrina católica. Ele sabe qual é o fundamental, por exemplo. Eu fiz aqui com as aparições marianas, tá? Aquela sucessão
de dogmas. Fala, não, Maria é mãe de Deus, depois você passa para a virgindade perpétua, aí você vai para a Imaculada Conceição, como consequência da Imaculada Conceição, Maria é assunta aos céus. Pronto. Isso é uma linearidade dos dogmas. A linearidade é uma consequência de uma com a outra. Só que é o seguinte, o dogma não começa com Maria, mãe de Deus. A gente tem um credo lá, não tem? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Em certo sentido, aquilo ali é uma consequência. Meditar na fórmula do credo ajuda você a desenvolver esse sensus fidei. Porque você começa a entender quais são os pontos fundamentais. Lembra da parábola do aeroporto, na analogia do aeroporto? As luzinhas que vão te encaminhando, vão dando um caminho. E aí o cara que desenvolve isso, veja, não é uma coisa que você faz por estudo. Você não vai conseguir fazer isso por estudo. Você pode passar 15 anos estudando só o catecismo, lendo só os dogmas, aprendendo somente isso. Mas você não vai conseguir aprofundar esse sensus fidei. Isso é algo que é dado por Deus na oração, certo? Ou seja, à medida que você conhece os dogmas, você faz a adesão deles e você começa a rezar e meditar sobre eles, você começa a desenvolver esse senso sobrenatural. E é esse senso sobrenatural que te dá a segurança de você agir no mundo. O grande problema dos católicos hoje, em qualquer meio, internet, paróquia, o que quer que seja, é que eles querem uma segurança dentro de um documento, dentro de uma autoridade paroquial, eles querem uma segurança dentro de, sei lá, de um estilo de rito a ser celebrado. Eles querem segurança em coisas externas. Mas, meu amigo, me desculpe, Deus está dentro de você. A segurança que você vai ter é olhando para dentro de si e se aproximando dele. É essa a segurança que você vai poder ter. Não tem outra. Porque se você vai se agarrar, as coisas do mundo, mesmo aquelas que são dadas pela igreja, são transitórias, certo? Elas podem acabar. Você viu aí, por exemplo, a questão da missa tridentina. Numa canetada o negócio ficou totalmente instável. E aí você vê a loucura, o pessoal discutindo, conversando, que é isso, que é aquilo outro, que fulano é herege, isso aqui. E acabou. A fé da pessoa acabou ali. Entende? Ela não sobrevive a uma notícia do dia. Ela não sobrevive a uma notícia do dia. Imagine uma perseguição que leve a gente para o martírio. O que vai ser dessas pessoas? Às vezes tem aquela aparência da devoção, a piedade externa, parará, mas dentro está esquecido. Então o que você precisa fazer? Tá? Então olha só, eu vou citar só esse trecho aqui, antes de passar, que é da Lumen Gentium, que está aqui no Catecismo. E ele fala o seguinte, olha, por este senso de fé, suscitado e sustentado pelo Espírito da Verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos e com reto juízo, a penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica em sua vida. Veja, então, o senso da fé é algo dado divinamente por Deus, tá? Não é uma virtude, você não vai virar santo, nada disso. É um boost que o Espírito Santo dá, para que você consiga viver orientando. Lembra quando Jesus fala assim, olha, eu vou te dar um defensor, um advogado, e aí você vai ser chamado nos tribunais, vão ser chamados diante dos conselhos, vão ser chamados na sua família, e ele lhe dará os argumentos. Ele não está falando, você vai ler alguma coisa, e vai entender, e vai desenvolver uma fórmula teológica, e a partir daí você vai ter um argumento imbatível. Não, ele está falando claramente, entendeu? O Cristo falando claramente, tá? Olha, ele, o Espírito Paráclito, lhe dará os argumentos. Ele vai lhe dar o que dizer nesses momentos, tá? Nesses momentos em que você estiver diante do mundo, vivendo em incerteza. É nesses momentos que o senso fidei lhe aprofunda essa característica sobrenatural da fé. Intelectos Católicos comentou aqui, só o pouco tempo que entra na live já aprende um monte de lições. Isso é muito bom. Muito obrigado, cara. Agradeço muito. Fico feliz por esse tipo de elogio, porque tá valendo a pena. Enfim. Então, cara, olha só. Vamos lá. Vamos fazer uma retrospectiva de tudo que eu falei até agora em 3 passos, tá? Primeiro ponto. O católico batizado, ele tem que aderir aos dogmas obrigatoriamente e ponto final. Acabou. Ponto. Mas essa adesão, essa obrigação, não vem por uma força externa do magistério ou de quem quer que seja, ou do grupo católico que você esteja envolvido. Ela vem por uma abertura de coração. Ou seja, você precisa abrir o seu coração para acolher aquilo calmamente. E abrir o coração não significa criar argumentos para entender a fé. Significa o seguinte, significa você desenvolver na sua oração a fé primordial, a fé principal. Tá?
Qual é essa fé principal? São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, olha, a partir do momento que você descrê de um dogma, você descrê de todos os outros. Tá? Como é que isso aí funciona então, Yuri? É o seguinte, pense assim, qual é a doutrina que Nossa Senhora tinha diante do Calvário? Qual era o dogma que estava proclamado para Nossa Senhora diante do Calvário? Eu te respondo, nenhum. Nenhum dogma estava proclamado ali. Mas Nossa Senhora é o exemplo máximo de fé da igreja. E o que é esse exemplo máximo? É o seguinte, é a confiança absoluta e irrestrita no Filho dela, em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E não é uma confiança cega ou irracional. É uma confiança seguinte, eu sei quem é Jesus Cristo, eu conheço Ele, eu já tive o contato pelo menos básico com os evangelhos, de ter a narrativa dos evangelhos na minha cabeça, e a partir disso, tá, eu vou confiar irrestritamente nele. Essa é a fé primordial. Tá? Esse é o ponto inicial. E é aí que você adere a essa fé com um coração aberto. Tá? Então vamos lá, recapitulando. Primeiro passo, o dogma é obrigado para você adotar. Mas você é adotado não por uma questão de expressão social externa, mas você adota o dogma, você adere a ele por meio de uma liberalidade de coração. Por meio do seguinte, isso aqui foi proclamado pela igreja, fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Pronto. Essa é a sua testemunha. Essa é a sua prova. Tá? É o que é suficiente para você abrir o seu coração. E você precisa aprofundar isso na sua vida. Meditar nas passagens do Evangelho, rezar, dar esmolas, olhar a questão do jejum, etc. Observar. Às vezes, por exemplo, a ira afasta você da sua incapacidade de crer. A luxúria, a preguiça, né? Enfim, qualquer tipo de inveja, enfim, qualquer tipo desses pecados vai impedir que você vislumbre de fato a fé. Feito isso, você vai aderir a esse dogma. O que é aderir? Eu creio firmemente que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Ah, mas eu não tenho argumentos para isso. Aí vem um protestante falar, não, mas sabe como é que é, cara? É o seguinte, como é que Deus vai ter mãe? Deus é eterno, entendeu? Não quero saber, eu não quero saber. Eu acredito nisso e ponto final é minha fé, acabou. Tá? Não quer dizer que você ter argumentos para isso é errado, é ruim, não. O que você não pode fazer é transformar a adesão da sua fé em uma mera atitude argumentativa. Eu vou aderir isso aqui só porque eu entendi e tive argumentos. Aí sabe o que vai acontecer? O protestante vai inventar outra mentira. E aí você vai ter que de novo sentar e procurar mais argumentos. E aí ele vai inventar outra mentira. E você tem 500 anos de mentira protestante que você vai ter que ficar desvendando uma a uma e você não vai acreditar nunca. E aí você vai parar, sabe aonde? No quinto dos infernos, entendeu? Junto com o protestante também, que estava lá apurreando e falando mal da Mãe de Deus. Esse é o destino que você quer? Não. Então o que você tem que fazer é o seguinte. A fé, ela vem dessa decisão interior. Dessa decisão, faça chuva, faça sol. Aconteça o que acontecer, eu vou acreditar nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Era a fé primordial de Nossa Senhora, que eu falei. Faça chuva, faça sol. O meu filho está aqui, nu, pelado, tá? Totalmente chagado da cabeça aos pés. Mas o anjo me falou que ele tem um reino que não terá fim. E eu vou acreditar nisso e acabou. E não me interessa se venha Pilatos, se venha 1001 soldados, se venha Anás, Caifás, Herodes ou quem quer que seja. Eu vou acreditar na promessa do meu filho, mesmo ele estando impotente, fraco e morto nas minhas mãos. Eu vou acreditar nesse reinado. Pronto. Ponto final. Essa é a fé primordial que todos nós temos que ter. E se a gente não tem, a gente tem que recorrer a Nossa Senhora para buscá-la. Então, essa é a adesão ao dogma. Essa é a adesão. Você adere a isso. Feita a adesão, vem o terceiro passo, que é o que está todo mundo trocando. E o que acontece? O cara inverte o passo 3 com o passo 1. E aí ele não vai para lugar nenhum, porque ele inverteu o passo. O passo 3, que é o passo de aprofundamento e meditação, que aí sim é um passo que você vai buscar os argumentos, que você vai estudar, que você vai ler a obra dos santos falando sobre aquilo. Você pega lá Santo Afonso, Maria de Ligório, Glória de Maria, e você vai entender melhor sobre tal coisa, parará. Pronto, essa é a parte de aprofundamento. Mas olha, isso é um aprofundamento. Se você troca o aprofundamento pelo pontapé inicial, você está invertendo, você está jogando a carroça na frente dos bois, certo? Isso aí dá muito problema, tá? Para você querer ilustrar isso aqui, o exemplo de São Pedro. São Pedro acorda no barco e ele vê Jesus andando nas águas, tá? E aí Jesus está andando nas águas e aí ele fala, mestre, é o Senhor, confio em você. Aí Jesus fala, vem Pedro. Pedro vai andando. Ele está andando nas águas. Olha,
Ele começa a andar nas águas, basicamente confiando só na palavra do Cristo. Vem, Pedro. Ele só confiou nisso e foi. Só que acontece o seguinte, São Pedro começa a andar. E à medida que ele anda, Jesus está a uma distância muito longe dele. E ele começa a olhar para Jesus, para a água e para ele. Jesus, água e ele, Jesus, água e ele, e começa a racionalizar. Não, peraí, é impossível que um corpo esteja flutuando na água e não tem como fazer, não sei o que lá, não sei o que. E ele esquece da frase do Cristo. Vem, Pedro. A garantia que Jesus deu para ele de que era para ele ir. E se ele fosse, Jesus não deixaria que ele se afogasse. Só que na hora, Pedro prefere confiar nos seus pensamentos. Ele prefere confiar naquilo que de imediato era mais claro e visível para ele. Acabou, ele afundou. E aí o que é que Jesus fala? Jesus pega ele de volta e fala: ó, homem de pouca fé. Por que homem de pouca fé? Porque para ele era mais fácil crer na percepção que ele tinha. Veja, Pedro não tinha ciência moderna, não tinha argumentos científicos e lógicos, não. O que ele tinha era uma experiência acumulada. Olha, só dá para flutuar na água se você estiver com um material que seja próprio para isso, certo? Sem esse material, você afunda. Então ele confiou na experiência acumulada dele, pessoal, de longo prazo, tá? E não confiou na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que você faz quando você quer substituir, inverter essa ordem. Você acha que você deve aprofundar argumentos, aprofundar discussões, antes de simplesmente dar essa adesão livre. Tá? Você vai afundar. Inevitavelmente, a consequência é essa. Tá? Então, esses são os 3 passos. Abra o coração, assentindo e confiando na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso eu faço o quê? Oração, jejum, esmola, dou uma lida ali na vida dos santos para ver os exemplos deles, tá? Dou ali uma olhada nos evangelhos, pego o evangelho do dia, começo a fazer lexo divina, etc. Pronto. Vê o dogma. Ah, Maria Imaculada, aceitou? Falei, aceitou, pronto. Mas não é um aceitamento, como eu falei, meramente impositivo. É um aceitamento de abertura, liberdade de coração. Feito isso, agora é preciso aprofundar nesse negócio. Por que é necessário aprofundar? Eu até falei esses dias sobre a oração mental. Porque é o seguinte, cara. Você precisa, tá? Você precisa entender as razões daquelas coisas ali. Tá? Você precisa entender as razões de por que cada uma dessas coisas foram proclamadas e ditas. E a partir do momento que você entende as razões, não no sentido humano, mas no sentido divino, certo? Por exemplo, por que Jesus escolheu para a Eucaristia o pão e o vinho? Por que ele não escolheu, sei lá, peixe e champanhe? Há uma razão propriamente para isso. E é uma razão própria de Deus, certo? Por que é que Jesus fez Maria? Por que ele não apareceu do nada? Por que ele fez Nossa Senhora? E aí você começa a pegar esses aprofundamentos e você começa a transformar isso na sua própria vida. Por exemplo, por que Deus fez o céu azul e não de outra cor? Pode ser, talvez, ele tenha uma relação com o manto da Virgem Maria. Será? Será que aquele azul do firmamento não tem relação com essa alma criada por nosso Senhor Jesus Cristo? Por Deus? A alma perfeita da Virgem Santíssima? Certo? Então você precisa fazer esse tipo de coisa. Mas olha, você só vai conseguir fazer isso depois que você fizer esse primeiro passo. Primeiro, abertura de coração. Segundo, adesão. Terceiro, esse passo do aprofundamento. Sem isso, cara, você vai trocar. Você vai trocar, inverter a ordem e você vai se afundar igual São Pedro. À medida que você fizer isso, tá? À medida que você fizer isso, você vai desenvolver o sensus fidei. E aí, cara, esse é o problema. Como eu falei, as pessoas têm a fé. Não vou julgar aqui, não tenho condições de fazer isso, porque só Deus, tá? Porque é um movimento interior da pessoa. Mas a pessoa tem a fé. Pode ser fé humana, pode ser a fé divina como dom sobrenatural. Mas se ela não desenvolve esse senso da fé, certo? Se não desenvolve essa capacidade de arbitrar as coisas ali como uma águia, olhando e contemplando as coisas ao seu redor, a realidade ao seu redor, e aferindo-as com aquilo que ela já aceitou, com aquilo que ela abraçou, com aquela confiança no Verbo, no próprio Cristo. Se ela não consegue desenvolver isso, o resultado é esse, o que a gente está vendo aí. É a confusão do mundo católico de hoje. Concílio Vaticano II, modernistas e não sei o que lá, e rito tridentino, e modéstia com calça, com saia, e não sei o que lá. Falam de tudo, só não falam do próprio Jesus Cristo. Ou seja, é aquilo, a boca fala do que o coração está cheio.
ou seja, a sua conversação livre e espontânea, aquilo que você naturalmente tende a ficar falando e a discutindo e a conversando, é aquilo que é o centro da sua vida, o mais importante. E se você olha para os meios católicos hoje de internet, você só vê 1001 discussões sobre todas as coisas, os maiores argumentos sobre os fatos do dia, mas você vê pouca gente falando e olhando para esses personagens, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Vida Santíssima, os apóstolos e etc. E meditando profundamente nessas verdades. Meditando profundamente. É isso que vai te levar para a salvação. É isso que vai te dar uma tábua verdadeiramente segura. Não é as realidades externas, mesmo que sejam realidades nobres e realidades que a igreja tem lá na sua disposição. O que vai trazer é justamente essa sensação, essa percepção, certo, da fé como uma realidade viva, não como um discurso que você aprendeu e que você decorou argumentos e sabe a respeito de alguma coisa deles. Isso é a fé, cara. É isso que é a fé. Cara, falando a você, se você fizer isso aqui, cara, 3 anos, por 3 anos, isso que eu falei, praticar ali a religião, virtude, enfim, oração, jejum, esmola, ler a vida dos santos, procurar pessoas assim mais velhas, experientes na religião que lhe ensinem alguma coisa. Se você fizer isso, depois você começar a estudar um pouco aqui do catecismo, lendo os dogmas, não precisa nem ler tudo. Se você pegar assim, eu vou na parte só onde tem os dogmas, tem lá o índice analítico, dá uma olhada, vê os argumentos, e aí você começa, não, vou aceitar, adere tudo direitinho. Depois você começa a estudar isso aqui, cara, você vai voar, entendeu? Vai voar, entendeu? Mas não é você voar porque é o bonzão, mas é porque você foi humilde. Você se enraizou, entendeu? Antes. Você cresceu para baixo primeiro, para depois Deus te subir, te elevar. Por que eu falei? O sensus fide é sobrenatural. É Deus que lhe concede. Não é você que vai criar na sua inteligência. É um dom sobrenatural do Espírito Santo. É o Cristo que fala isso. Olha, eu vou enviar para você um defensor e quando você estiver lá no tribunal, ele vai te dar as palavras corretas. Ele vai te dar as palavras corretas. Essa comunicação, esse guiamento do Espírito Santo, certo? Que você recebe de Deus ao você aprofundar nessas verdades de fé. Se você faz isso, ele te dá. É algo garantido. É a oração infalível da igreja. Tá? Quando a igreja fala assim, olha, Senhor, não olhei para os nossos pecados, mas para a fé que anima a vossa igreja. O que é essa fé que anima? Por que se usa a palavra anima? Vem de ânima, vem de vida, de alma. É a fé que dá alma e existência para a igreja ao longo de toda a história, que a faz ramar por todos esses movimentos, por todas as incertezas que são passadas e enfrentadas, e que dá a garantia de que você está no lugar correto e de que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são verdades, são a realidade, não são discursinhos falados, não é retórica barata, é uma realidade viva e pulsante. Tá? O que você precisa fazer é trazer essa realidade viva e pulsante para você, porque ela já está na igreja. Tem santos aí. Já tem os santos canonizados, já tem os santos vivenciando aí a vida de fé. Já tem pessoas piedosas na vida de Deus. Às vezes Bento XVI, várias outras pessoas. Já tem pessoas assim que estão trazendo isso para a vida deles. Você tem que trazer para a sua. Tá? Esse é o convite dessa live de hoje, certo? Por fim, agradeço aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar e eu passei batido. Não tem mais nada não. Então é isso, cara. Se você faz esses 3 passos aqui, ó, é garantia, entendeu? É garantia. Não deixa essa live morrer, tá? Terminou essa live, guarda o link e assiste depois, entendeu? E anota depois. Porque eu sei que você assistiu aqui na correria, muito provavelmente você não anotou, você nem esperava que viria essa bomba de informações e esse conteúdo sistemático e prático, certo? Mas, em certo sentido, assiste de novo e anota isso. Eu vou tentar assistir ela mesmo também, para ver se eu faço uns recortes e posto aqui no feed. Vou tentar conversar isso aí. Mas, de resto, por hoje é só, tá? Se alguém tiver dúvidas, estou à disposição. Quiser falar alguma coisa também, estou aberto ao comentário. Eu vou beber água aqui agora.
ninguém tem comentário nem nada. Eu agradeço. Lembrando, pessoal, nossas lives agora vão ser todas no domingo, tá? Por uma questão de praticidade pessoal mesmo, certo? Opa, Natan aqui perguntou como funciona o dom da profecia. Olha, a Bíblia não fala bem necessariamente do dom da profecia, tá? Mas não vou deixar você na mão aqui. Cara, olha, a primeira coisa é um dom, certo? É algo dado por Deus, não é algo que a pessoa desenvolve, tá? E profecia, a gente precisa entender primeiramente, certo? O que significa essa palavra? Porque a gente tem assim, profecia como adivinhação. Não necessariamente é isso, certo? O profeta é alguém que dá ordem às coisas. Ele consegue ordenar a realidade, certo? Ele consegue governá-la. Então, por exemplo, quando Isaías faz uma profecia sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, fala, olha, a profecia do servo sofredor. Porque, olha só, de forma imediata, Isaías estava vendo o seguinte: a sociedade judaica está corrompendo e o pessoal está perdendo o fio da meada com relação à fé. E a tendência é só piorar. Tá? Havia uma promessa da vinda do Messias. Então, você junta essas duas coisas. Claro, como eu falei, não é uma coisa humana. Ele não fez assim, sentou numa montanha e ficou analisando e refletindo. Não. Mas Deus pega esses fatos, tá? Que parecem meio deslocados e consegue dar para a figura do profeta uma imagem visível da consequência desses fatos, certo? Digamos assim, como tem um popular, vamos para o seguinte: a pessoa vai subindo uma escada, a escada não está muito bem apoiada. Você vê, olha, a pessoa subindo, escada não muito bem apoiada. A consequência final é queda, ou pelo menos tende a ser uma queda, certo? A questão é o seguinte: é que Deus confere a essa capacidade estimativa do homem uma certeza mais profunda daquilo que vai acontecer. E, por ser um dom divino, geralmente ele está muito ligado a coisas assim que são, cara, muito improváveis. Tá? Muito improváveis. Na época de Isaías era improvável que o Messias viesse da forma que veio. Na pobreza, sem aquela pompa, sem glória, sem poder, sem ostentação. Era improvável isso. Era o que Israel almejava, as pessoas estavam visando isso, certo? E, claro, a vinda do Messias tinha muito tempo. Viria depois de muito, muito tempo. Então não era capaz de a mera estimativa humana, juntar os cacos de uma coisa com a outra e chegar à devida conclusão de que, olha, em certo sentido, vai vir o Messias na pobreza, o pessoal vai crucificar ele, vai fazer aquilo outro. Não vai. Tá? Mas Deus concede a capacidade de, através dessa diversos tipos de possibilidades que podem acontecer, confere ao profeta uma linha de causalidade mais provável. E o profeta, quando ele proclama com a sua palavra, certo? Ele está, em certo sentido, dando às pessoas, dando à vida mesma, a realidade, certo? Um tom de ordenamento das coisas. Tá? Um tom de ordenamento das coisas. Então o profeta ele não está ali fazendo magia, ele não está ali olhando ou ele também não é um observador, certo? Acontece o seguinte: quando você tem um acontecimento, você tem várias causas possíveis que podem dar em consequência aquilo, tá? Só que existe um plano originário de Deus, certo? Independentemente dessas causas segundas, tá? E a partir desse plano originário, Deus consegue demonstrar ao profeta a possibilidade mais provável, né, desse emaranhado de causas. Tá? Bruno, sua pergunta. Sim, deixa eu só agradecer aqui o Thales e o Daniel. Muito obrigado, tá, pessoal? Agradeço muito aí, vocês têm gostado muito dessas aulas aqui. A gente tem elucidado algumas coisas sobre doutrina, muito bom. Mas vamos responder aqui a do Bruno. Natan, se não ficou muito claro, depois eu faço um post sobre isso, melhor. Porque agora eu não vou conseguir pegar, minha cabeça está numa linha e o dom da profecia vai em outra um pouco mais diferente, eu não vou conseguir juntar as duas coisas. Bruno perguntou assim, olha, alguns dizem que a igreja alienou as pessoas com os dogmas, principalmente da Idade Média. Pois é, o sensus fidei é para isso, entendeu? Porque o sensus fidei é o seguinte, você tem a proclamação dos dogmas, e a gente fala assim, olha, o dogma precisa ser abraçado pelo católico. Ele precisa aceitar aquilo. Não tem esse negócio de popularidade, se é uma coisa legal, não. Ou de não entendimento, não. Primeiro, o movimento eu preciso abraçar isso aqui agora e ponto final. Tá?
Eu preciso abraçar isso aqui, ponto final. Pronto. O que acontece? Tá? Feito isso, há esse questionamento. Como é que, sei lá, você tem milhares de pessoas, milhões, que abraçam as mesmas opiniões? Ah, porque isso pode ser uma alienação, uma coisa ideológica. Não é isso. Tá? É porque há dentro da igreja, a alma dela. A gente fala assim, a igreja é o corpo de Cristo. Tá? Todo corpo tem alma. Qual é a alma do corpo de Cristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Ele movimenta a igreja, ele dá vida a ela. E também faz esse tipo de sentido com relação à fé. Então as pessoas aderem, elas se convertem por obra e ação do Espírito Santo, cara. É por isso que quando o nego me pergunta lá na história católica, como é que eu faço para converter um parente, que não sei o que lá. Cara, esquece, você não vai conseguir. Quanto mais você tiver na ânsia, pior vai ser isso. Tá? O máximo que você pode fazer, você quer fazer isso aqui, pronto. Você vai fazer muito jejum, tá? Muito mesmo, entendeu? Jejum, abstinência de tudo. Faz o jejum num dia, faz a abstinência de carne no outro, faz jejum num dia, abstinência de carne, até a pessoa se converter. Isso aí eu sei que funciona, que eu já fiz isso e deu certo. Com uma pessoa muito próxima a minha. Mas, veja só, se você for fazer isso com todos os seus parentes, todas as pessoas, das duas uma, ou você vai virar santo, ou você vai desistir no meio do caminho, entendeu? Então, o que é mais simples? Eu preciso me transformar e eu preciso irradiar a fé ao meu redor, entendeu? Eu preciso fazer com que a fé seja irradiada na minha vida. Um livro muito bom que faz com que caia as escamas dos seus olhos com relação ao poder da oração, a capacidade de vida interior, como ela move a igreja, é esse livro aqui, ó. Eu estou lendo ele, estou na metade ainda, quase no final do livro, né? Mas vale muito a pena. Isso aqui tinha que ser livro de todo católico no mundo de hoje, porque, cara, querendo ou não, tem um vírus hoje na igreja. Mesmo em lugares bons, com sacerdotes bons, com pessoas boas, piedosas, não é uma questão de maldade, mas há um vírus. Cara, pode olhar aí, sai dessa live aqui e rode todos os perfis católicos aí, veja as questões, as perguntas e veja as respostas. Veja, sei lá, os comentários das pessoas nos posts de outros lugares. Você vai ver, precisa fazer isso para ter tal coisa, faz isso, aquilo, outro, veste tal roupa assim, veste isso aí. As pessoas estão presas na ação, entendeu, cara? Só na ação, na atividade, entendeu? Claro, somos leigos, a gente tem que agir mesmo. Não tem como você viver como monge sendo leigo, mas ainda assim, neste meio, você tem que ter esse tipo de vida interior, entendeu? Se você não tiver... Júlio, boa noite. A alma de todo apostolado. Se alguém puder, digita aí para mim, por favor. Chama-se A Alma de Todo Apostolado. Cara, sim, a gente tem que ter ação. Tem que ter ação no mundo, mas não dá para você viver disso, entendeu? E as pessoas só vivem hoje disso. Você quer ver uma coisa muito... Eu vejo isso em alguns perfis, mas eu vejo mais no do Gustavo Abadi. O pessoal manda pergunta para ele lá. E aí a pessoa fala assim, bom, eu tenho um tal caso de fulano na família e além da oração, o que é que eu posso fazer? Cara, a pessoa que pergunta isso e, veja, se você não entendeu o erro nessa frase, você está contaminado por esse vírus, entendeu? Você não entendeu, entendeu? Qual é o problema, entendeu? Né? Então as pessoas estão buscando muito coisas exteriores, muitas atividades, e ninguém mais para sentar e refletir, meditar sobre as coisas. O Advento está chegando aí, é uma ótima oportunidade. Aliás, a próxima live vai ser sobre o Advento, tá? Mas não vai ser sobre o Advento enquanto tempo litúrgico. A gente vai falar de uma coisa do Advento. Vocês vão entender, é uma coisa que eu já tinha lido, assim, ouvido de algumas pessoas, já li também, já meditei bastante, refleti. É algo relacionado ao Advento, mas que vai ser muito útil para vocês. E tá ligado a essa coisa toda de virtude, de oração e tudo mais, vocês vão gostar. Beleza? Deixa eu ver os comentários aqui. O Natan respondeu, ficou top, faz um sobre ser rei e sacerdote de Cristo, que é distorcido pelos Penteca. Depois eu faço. Qual é o nome do livro que mostrou? A Alma de Todo Apostolado. O Daniel, falando aqui. Além disso, todo mundo é chamado a exercer algum nível de apostolado, então esse livro é para todo mundo. Fato, verdade. Ele fala inclusive isso aqui. A Alma de Todo Apostolado, a maior época do ano poderosíssima. Com certeza, eu também gosto muito do Advento. E esse ano tem sido muito especial, vai ser especial para mim demais. Tanto pelo o Augusto, o nascimento do Augusto, etc. Mas também pelos meus estudos, né? Como eu já falei aqui algumas vezes também, tenho estudado, lido bastante sobre a Sagrada Família. Eu só não dei mais passo ainda para ler o próximo livro, porque eu tenho que terminar esse que eu mostrei aqui e tenho que terminar um outro de Santa Teresa lá também. Terminando os dois, aí eu já vou iniciar uma nova rodada de leituras
que vai estar ligado um da Beata Ana, né? Só sobre a Virgem Maria, né? E outros lá também sobre essa coisa de virtudes, estudos, etc. Enfim, São Francisco de Assis identificou suas penitências quando seus irmãos não concordavam com a regra dele. Pois é, cara, hoje ninguém quer fazer mais isso, hoje todo mundo quer resolver uma coisa, enfim. E o que falta, falta isso aí que eu falei na live, falta o senso sobrenatural da fé, entendeu? Ou seja, a fé como dom sobrenatural, como uma realidade pulsante, viva dentro da pessoa. E aí, é claro, se a pessoa não tem isso, se ela só tem a casca da religião, que é o quê? A doutrina, os mandamentos, a piedade exterior, não, usar um véu, fazer tal coisa, se ajoelhar assim assado, né, ter tal tipo de família, tal tipo de ensino, aí é caos, entendeu? É caos, entendeu? É a Torre de Babel, entendeu? Não tem para onde correr. O oposto, inclusive, os Santos Padres comentam, o oposto da Torre de Babel é Pentecostes, é o Espírito Santo, entendeu? Tá? E que, veja, não é nem papas e carismáticos de renovação, não é nem isso, entendeu? Tá aqui, eu peguei aqui o trechinho do catecismo aqui, ó. Isso aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. 7 parágrafos do catecismo, 1 hora de comentário, entendeu? Então, pra vocês verem, dá pra tirar muita coisa disso aqui, né? Mas você precisa estudar, precisa rezar, precisa se aprofundar melhor, tá? Tem alguma live sobre oração mental e meditação? Se não pretende fazer, não tenho ainda não, Thales, mas eu vou sim, eu pretendo fazer. Eu vou fazer no advento, só que não vai ser a próxima. A próxima eu vou falar de outra coisa, tá? A próxima eu vou falar dessa relação de virtudes. A gente vai falar sobre os graus e os níveis espirituais dentro da fé católica. Quais são os níveis espirituais? Você tem lá o pessoal das virtudes, você tem o pessoal assim, o pessoal assado. Mas eu não vou falar isso de forma muito teológica. A gente vai olhar para um presépio, tá? Talvez eu consiga, se Deus quiser, tenha tempo, eu consiga comprar um presépio para poder ir falando sobre isso aqui. Mas se não der também, a gente imagina um na nossa cabeça. Beleza? Então, tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu tô ajeitando aqui, fechando as coisas já. Limpando, que essas águas sujam tudo aqui. Obrigado, Bruno. A live foi boa. É isso aí. Eu vou reassistir essa live. Talvez eu crie um canal no Telegram só para botar as lives, tá? Não vou criar canal no Telegram para botar mais conteúdo, nem para fazer comentários, tá? Mas para assistir melhor. Eu não gosto de assistir aqui no Instagram e é ruim demais mesmo. Enfim, mas é isso. Agradeço aí, tá, pessoal? A presença de todos vocês. Até semana que vem. Lembrando, mudamos agora para os domingos, tá? Todo domingo, 8h30, a gente tá aqui. Obrigado aí, Júlio. Como eu falei, sigam o meu conselho, tá? Terminou essa live, guarda o link e assiste depois, outro dia. Mas reassista, porque foi uma live que falei de muita coisa assim, teórica, mas você tem um passo a passo aqui para você cumprir. E, cara, você é católico, quer aprofundar aí na sua fé, isso aí vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Então, faz isso, tá? Não sou eu que estou falando. Eu tirei tudo do catecismo e de outras coisas que eu já li, que eu já estudei. Claro, né? Ninguém pega só uma coisa de um texto só. Mas é isso. Agradeço aí, pessoal, todos vocês. Agradeço a presença. Semana que vem a gente tem mais. A gente vai estar falando sobre algo do Advento. Vocês vão saber ao longo da semana. Acompanhem os posts, acompanhem as caixinhas, beleza? E tirem suas dúvidas. Estou aqui à disposição de todos vocês. Abração aí, pessoal. Fique com Deus. Boa noite e boa começo de semana.